Horas e 48 minutos. Olha, nesta terça-feira, o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, ele convidou a imprensa para fazer um balanço do mandato. E quem está lá ao vivo é o repórter Lucas Moura. São 11h48, então ainda bom dia para você, Lucas. Ainda bom dia para você, Fábio Henrique, para todos que estão nos acompanhando nesse momento aqui no Balanço Geral. Já quero mostrar aqui ao meu lado o senador Rogério Carvalho, está conosco. Desde mais cedo aqui, cheguei, o senador já estava aqui, inclusive, aguardando os colegas de imprensa para esse almoço que serve de balanço, né, senador? Eu já queria começar te perguntando, qual é a avaliação chegando ao final deste ano? 2025 foi um bom ano de mandato para o senhor? Foi um ano excelente. Nós conseguimos agora, na última semana, aprovar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o fim da escala 6x1, criando, através de um projeto de emenda constitucional, uma jornada semanal de 36 horas de trabalho. Isso é uma conquista que vai beneficiar a maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, sergipanos e sergipanas. Também foi um ano em que nós conseguimos consolidar a volta da Fafem e a volta da Petrobras com a contratação de 2 navios plataforma que vão retomar a produção de petróleo e gás no estado de Sergipe com uma capacidade 6 vezes maior do que a gente produziu quando Sergipe produzia bastante. Então, uma conquista extraordinária. Temos uma outra conquista que eu, na liderança do PT e na liderança do governo do presidente Lula no Senado, funções que me honram muito, nós conseguimos aprovar o imposto de renda zero, né? Para quem ganha até R$5.000 e redução de imposto para quem ganha até 7.350. Sem contar que houve uma correção da tabela do imposto de renda, beneficiando mais de 35 milhões de trabalhadores no Brasil. E além de tudo isso, nós temos o ano que vem o Gás do Povo, que é um projeto de nossa autoria de 2022, que o presidente Lula aprovou sob a forma, vai transformar em política sob a forma de uma medida provisória, e o Tarifa Zero, que também é um projeto de minha autoria, que está tramitando no Senado Federal e que o presidente Lula assumiu como uma bandeira para fazer disso uma realidade para os milhões de brasileiros e brasileiras. Aí não atinge só os trabalhadores, atinge todos os brasileiros que precisam se deslocar para atividades culturais, de lazer, de formação, de educação, ou seja, vai ser uma revolução na vida do povo brasileiro. O senhor me trouxe um bom resumo, mas eu queria, alguns desses pontos, debatê-los especificamente. Eu queria começar pela escala, o fim da escala 6x1. O senhor é relator desse projeto de emenda à Constituição. E em que fase está? Passou pela comissão, né? A ideia agora é que vá à votação no plenário? Esse projeto, ele é de 2015. Este ano, nós conseguimos, com o nosso trabalho e com o apoio do senador Otto Alencar, e todos os senadores da comissão, nós conseguimos aprovar. Esse projeto, ele inicialmente reduz a jornada no ano seguinte à promulgação da emenda constitucional para 40 e 4 anos depois reduz 1 hora de trabalho por ano até chegar a uma jornada de 36 horas. Da comissão, ele vai para o plenário do Senado, sendo aprovado no plenário do Senado, vai para o plenário, vai para a Câmara e aí a conclusão da votação. Acredito que o ano que vem essa matéria deve andar e se não andar o ano que vem, até a eleição, depois da eleição a gente consegue aprovar esse projeto. A tarifa zero deve sair também, então. Só para a gente explicar, seria a tarifa zero para quem faz o uso do transporte coletivo. É um projeto de sua autoria que o cidadão passe a ter tarifa zero para o uso desse transporte? Sim, eu apresentei esse projeto em 2020 e início de 2024. Ele prevê que a população não precisa mais pagar ônibus para se deslocar, inicialmente nas regiões metropolitanas. Ou seja, as pessoas vão ter liberdade de se deslocar. Ainda não foi apreciado em nenhuma comissão, mas acredito que agora, no começo do próximo ano, a gente comece a discutir na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Constituição e Justiça, e aí deve ir para o plenário. Perfeito. Senador, é lógico que
neste ano especialmente, véspera de um ano eleitoral, a pauta política ela também chama bastante atenção, muitas especulações são levantadas. Já dá para saber como será essa sua caminhada para o próximo ano, se existe uma possibilidade de aliança, por exemplo, com o governador, como é que está essa situação? O senhor já fez alguns comentários a esse respeito, tem alguma atualização? Bom, o que eu posso dizer é que houve um distensionamento da nossa relação com o governador. Isso é bom porque caminhamos de forma mais pacífica. Estamos aguardando uma posição do presidente Lula, que a nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula e a reeleição do nosso mandato, é uma prioridade do Partido dos Trabalhadores em Sergipe. Então, acredito que até março do ano que vem teremos clareza com quem vamos caminhar na eleição de 2026. Isso ainda não está definido, porque precisa que o presidente Lula, o Diretório Nacional, através da nossa mediação, eu sou presidente do partido aqui em Sergipe, para que a gente possa construir esse caminho para garantir uma vitória importante do presidente Lula e a nossa. A sua pré-candidatura à reeleição é algo que pode ser dado como certo, pelo menos? Como certa. A candidatura do presidente Lula à reeleição, a minha candidatura à reeleição, a candidatura dos nossos deputados à reeleição e a ampliação dessa base. A única coisa que falta definir é quem será o candidato a governador do presidente Lula no estado de Sergipe. Senador, quero agradecer sua presença e participação. Algo mais que tenha a acrescentar, fique à vontade. Eu quero só desejar um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações, de muita alegria e muito amor que a gente está precisando para 2026. Nós vamos ganhar mais uma pergunta, porque Fábio está no estúdio com a gente, ele quer fazer um questionamento. Fábio, o senador não te ouve, mas pode falar, pode perguntar que eu passo a pergunta para ele, pois não? Perfeito. E, obviamente, a pergunta também é uma pergunta política. A pergunta é a seguinte, viu, Lucas? O senador disse que é pré-candidato à reeleição e falta definir o governador. Há muitos comentários. Você sabe que o Fábio lançou a chapa e ele ficou fora. Os dois senadores de Fábio, André e Alessandro. De que aí eles poderiam convencer Edivaldo Nogueira para ser candidato a governador, Eliane Aquino poderia... Ou seja, o PT pode ter candidato a governador, até para que ele possa ter um governador, porque senão ele vai ser candidato a senador sem governador. Fábio pergunta ainda dentro desse contexto do cenário político, em relação a essa questão de que o governador Fábio Mitidieri já apresentou os nomes que teria ali o seu voto do Senado, nós temos o André Moura, também a presença do Alessandro Vieira, e algumas especulações surgem de uma possibilidade de convencer, por exemplo, Edivaldo Nogueira a ser candidato ao governo, essa questão toda, enfim, especulações de todo esse ambiente. E a pergunta dele é bem clara nesse sentido. O Partido dos Trabalhadores pode ter candidato ao governo? Existe essa possibilidade? Bom, nós vamos ter um palanque para o presidente Lula em Sergipe. Essa definição, ela não é uma definição do Partido dos Trabalhadores de Sergipe isoladamente. Nós vamos analisar com a direção nacional e com o próprio presidente qual o melhor caminho para a gente garantir um palanque forte e que nos dê a segurança do melhor para a reeleição do presidente. Está respondido, Fábio Henrique? É mais ou menos, né, Lucas? Porque assim, você perguntou se o PT pode ter candidato, o Rogério disse, não, vai depender do... A pergunta é assim, pode ou não pode? É sim ou não? Pode ou não pode, senador? Pode ter candidato, sim ou não? Existe essa possibilidade, sim ou não? Sim e não. As duas coisas. Está respondido.